Você sabe o que é um CPU e uma placa de vídeo? Não? Então nesse vídeo eu vou explicar de forma simples para quem não entende muito de hardware, ou melhor, para quem é leigo. Vou falar sobre o que são essas peças e suas funções. Quais são as peças principais do computador? São o processador, também chamado de CPU, placa de vídeo, placa-mãe, armazenamento, memória RAM e fonte. Vale lembrar que eu não sou um Tecnoart ou um M da vida. Isso aqui é apenas um hobby meu. Placa-mãe. Vamos começar pela placa-mãe. Ela é como um ponto central de comunicação entre todos os componentes do computador. A placa-mãe é a espinha dorsal do sistema. Ela conecta os componentes do computador e permite que eles se comuniquem entre si. Sem ela, as outras peças não funcionariam. A placa-mãe tem vários conectores, que podemos dizer, são as entradinhas, né, para você encaixar, meio que uma tomadinha para você encaixar os cabos e tudo. E cada um desses conectores serve para conectar, obviamente, um cabo de outra peça. O processador ou CPU é o componente principal do computador. Ele é responsável por executar as instruções do software. São programas e aplicativos que usam no dia a dia, como YouTube, jogos e entre outros. De forma simples, o processador é o cérebro do computador. Quero destacar alguns termos importantes sobre o processador: núcleos, threads e frequência. Imagine que os núcleos são os trabalhadores e os threads são as tarefas. Se o processador tem dois núcleos e e 4 threads, significa que ele tem 2 trabalhadores executando 4 tarefas. Cada trabalhador vai executar 2 tarefas simultaneamente. Quanto mais núcleos e threads, mais programas o processador pode executar ao mesmo tempo. Frequência. A frequência é a velocidade com que o trabalhador, que é o núcleo, realiza as tarefas. Quanto maior a frequência, mais rápido o processador será para completar as tarefas. Entretanto, isso vai esquentar o processador, já que quanto maior a frequência, vai esquentar bastante do processador e também vai consumir bastante energia. Memória RAM. A memória RAM é um tipo de memória que armazena temporariamente os dados que estão sendo usados no momento. A RAM pode ser comparada ao espaço livre de uma mesa. Quanto maior a mesa, mais papel, programas e arquivos você consegue deixar aberto ao mesmo tempo. Quando você liga o computador, ele carrega os programas para a RAM. Assim, você pode usá-lo rapidamente sem precisar ir toda hora buscar no armazenamento. Quando você desligar o computador, tudo que estava na RAM é apagado. Ela não guarda nada permanentemente. Em resumo, a memória RAM ajuda o computador a ser mais rápido ao abrir programas, jogar, navegar na internet, etc. Quanto mais RAM, mais programas você pode usar simultaneamente sem travar. Armazenamento. Existem 3 tipos principais de dispositivos de armazenamento, que são HD, SSD e NVMe M2. O HD, Hard Drive, são bem populares por oferecer grande capacidade de armazenamento a preços baixos. No entanto, eles são bem lentos, pois usam discos magnéticos giratórios e um braço mecânico para ler e gravar os dados. Isso os torna bastante lentos em comparação aos outros tipos de armazenamento. Se você estiver procurando uma opção mais barata para servidores, backup, ou tem um orçamento apertado, o HD pode ser uma boa escolha. Só lembre-se de que quando você apagar arquivos nele, não são realmente apagados do HD. O que acontece é que o espaço marcado como livre, né? O que acontece é que o espaço é marcado como livre. Meio que o HD fala: eu não tô vendo isso aqui não. Eu não tô vendo essa foto aqui de churros não tô vendo não. É um exemplo. Mas o dado pode ser recuperado com um problema específico. SSD é muito mais rápido que o HD, pois não possui passos móveis. Ele usa um chip de memória flash para armazenar os dados. Isso os torna mais rápido, consome menos energia, é mais resistente a impactos e mais silencioso. Em termos de desempenho, eu fiz o teste. Antes eu usava um HD no meu computador e o Windows demorava 2 minutos para iniciar. Agora com o SSD, a inicialização levou menos de 20 segundos. Nos jogos o carregamento também foi muito mais rápido. NVMe é uma tecnologia que foi criada para tirar proveito do desempenho muito mais rápido da memória flash. Em comparação com os HD, SSD e SATA mais antigos, o NVMe é mais rápido que o SSD SATA, porque se comunica diretamente com o processador através do PCI Express. Isso permite uma velocidade muito maior de leitura e gravação, menor latência e maior eficiência. Porém, o preço do NVMe é mais alto ainda. Existem 3 tipos de NVMe, que é o SATA M2, que é o SSD SATA M2, M2 NVMe e NVMe U.2. A principal diferença entre o SSD SATA M2 e o M2 NVMe é o número de pinos. O SATA M2 tem 3 pinos, que está aparecendo na foto aí, enquanto o M2 NVMe tem 2. O SSD M2 SATA chega a uns 500 MB por segundo, enquanto o NVMe M2
é mais rápido, indo de 1500 até 7000 megabytes por segundo. Uma analogia simples de entender é como comparar uma moto a um carro de Fórmula 1. Os dois te levam ao destino, mas o NVMe chega mais rápido de lá. E o NVMe é o mais rápido. A versão M2 NVMe é a mais recomendada, pois é mais rápida e tem menor latência. Lembrando que o NVMe 1.2 é mais voltado para uso de empresa, então é meio... Você nunca vai conseguir comprar esse negócio porque é muito caro esse negócio. Placa de vídeo, também chamada de GPU, é um componente essencial que processa e envia informações visuais para o monitor. Ela gera as imagens que vemos na tela, desde simples gráficos até animações complexas em jogos e aplicativos de design. A VRAM é a memória especializada da placa de vídeo, otimizada para lidar com dados gráficos. Sem ela, a placa de vídeo precisaria usar a memória RAM do sistema, o que seria muito mais lento, horrível, sério. Quanto mais VRAM a placa de vídeo tiver, mais eficiente ela será em tarefas gráficas intensas, como jogos em alta resolução. A fonte do computador, também chamada de PCU, que é Power Supply Unit, é responsável por fornecer energia elétrica para todos os componentes do sistema. Antigamente, muitas fontes vinham com uma chave seletora de voltagem, o que permitia a pessoa selecionar 120 volts ou 220 volts, dependendo da tomada. Isso era útil, mas também trazia riscos. Se, por exemplo, a chave estivesse configurada para 110 volts e a tomada fornecesse 220 volts, a fonte queimava imediatamente, o que poderia comprometer outras peças do computador. Fontes modernas não usam mais a chave seletora, porque ajustam automaticamente a voltagem conforme a tomada. Por isso, é extremamente importante escolher uma fonte de boa qualidade. Fontes de baixa qualidade podem afetar a vida útil de todas as peças do computador, já que uma fonte ruim pode gerar picos de energia ou falhas, colocando em risco a integridade do sistema. Nunca utilize fonte genérica. Sempre procure com fonte com certificação de 80+, que é um selo de qualidade que garante a eficiência energética da fonte. Uma fonte com essa certificação significa que ela converte uma maior parte da energia da tomada em energia útil para o computador, diminuindo o desperdício de energia e, consequentemente, o aquecimento. No entanto, tenha cuidado, porque existem fontes com certificação falsa no mercado. Um bom modo de evitar esse problema é optar por fontes de marca reconhecida como Corsair, Redragon, MSI, entre outros. Mas mesmo essas marcas famosas têm modelos com qualidade duvidosa. Por isso, se você estiver interessado em alguma fonte, é bom você pesquisar uma review dela pelo canal chamado TechLab. Esse é um canal especializado em tecnologia, hardware ou overclock. Um dos apresentadores mais conhecidos, que é o Ronaldo, tem uma frase que resume bem a escolha da fonte. Live que nós fizemos agora sobre a fonte BRX, digamos, não teve um bom comportamento. E pelos comentários, que são muitos, eu ainda vejo bastante gente falando assim, fonte eu só compro dessa marca. E cita lá 2, 3, 4 marcas tradicionais do mercado. Eu queria falar para esses camaradas se atualizarem, porque a fonte a gente não compra por marca, compra por modelo. E mesmo essas marcas tradicionais, muitas vezes tem modelos meia boca. Enquanto as pessoas ainda desconsideram, modelos de marcas muitas vezes nacionais estão fazendo um grande trabalho, beleza? Então assim, isso é para orientar vocês. Então escolha a fonte por modelo e não por marca, de preferência se testada pelo TechLab. Em resumo, sempre escolha fonte com excelente qualidade. A fonte de alimentação é literalmente o coração do computador, pois ela é responsável por proteger as demais peças de sobrecarga e falhas elétricas. Muitas fontes possuem sistema de proteção que evite danos a outros componentes do computador. O gabinete é a estrutura física onde fica abrigado todos os componentes do computador. Ele serve como um invólucro que organiza as peças de forma segura, permitindo a ventilação adequada, além de possibilidade de conexão entre os componentes e o funcionamento geral do sistema. Não há muito mistério aqui. A escolha do gabinete é bastante pessoal. Depende muito do seu gosto, necessidade e orçamento. No entanto, tem algumas dicas importantes que podem ajudar você a escolher um gabinete. Se você estiver montando um computador, é recomendável optar por um gabinete onde a fonte de alimentação fique na parte inferior ao invés na parte superior. A razão para isso é a melhor refrigeração. Também, se a fonte estiver na parte superior, ela suga o ar quente do interior do gabinete, especialmente do processador e da placa de vídeo. Isso faz com que a fonte trabalhe com ar quente, o que diminui sua eficiência e pode reduzir sua vida útil. Além disso, a fonte ficará mais exposta à poeira, o que aumenta a necessidade de manutenção. E também o melhor aproveitamento térmico. No design atual, os gabinetes com fonte na parte inferior tendem a ter um fluxo de ar mais otimizado, permitindo que o ar quente gerado pela fonte e de outros componentes seja expelido de forma mais eficiente. Além disso, é sempre bom pesquisar bem as peças antes de montar um computador. Verifica a compatibilidade entre as peças, como processador, placa de vídeo, placa-mãe, memória RAM, etc., para garantir que tudo vai funcionar bem em conjunto.